Em cada canto de prosa um segredo de quem sempre cantarolou por aqui. Vielas e telas exibem na cabeça um filme que eu quero assistir. Uma cidade de corpo e alma, capaz de oferecer valores e experiências através do cinema. É esse o sonho que queremos compartilhar com você. Eu sou o Lucas. E eu sou a Mariana. Bem-vindos ao Campo Grande na Tela. Nós vamos acompanhar sessões de cinema por todas as regiões da cidade. Vamos conversar sobre os filmes e sobre a história da sétima arte em Campo Grande. Mas por que falar de história? Porque a memória é indispensável para a criatividade e porque podemos aprender com as pessoas que vieram antes de nós. Vamos entrevistar diretores, atores, produtores que trabalharam nesses curtas que escolhemos. E no primeiro episódio, começamos com a região central da capital. A partir dos anos 60, a cidade começou sua verticalização. Com a criação do estado do Mato Grosso do Sul e a instalação do governo aqui, onde hoje funciona o Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, a cidade se desenvolveu. Durante muitos anos, esta região teve várias salas de cinema. Eram elas os principais pontos de encontro dos campograndenses. O primeiro cinema foi o Cine Brasil, que estreou em 1910 a céu aberto. Com projeções na parede do Hotel Democrata e sob as árvores, tinha o direito a chocolate quente e conhaque francês. Em 1912, veio o Cine Ideal, na rua 7 de Setembro. Naquela época, o cinema era mudo, mas o Ideal tinha orquestra no local para acompanhar os filmes. Tudo isso se foi. E agora, a novidade. Selecionamos 20 filmes de diretores que nos revelam a cidade de muitas formas diferentes. Curtas-metragens com olhares sensíveis, divididos em 5 programas. Serão exibidos para alunos do ensino fundamental, médio e universitários. Haverá também debates com jornalistas, pesquisadores, produtores, diretores, pessoas que gostam da sétima arte e amam Campo Grande. Nossa cultura tem raiz na agropecuária e na abundância da natureza. As pessoas que fazem cinema querem inovar, experimentar e criar na população o hábito de ver e apoiar o cinema. E o nosso projeto começa na Escola Arlindo Lima. Em 2 sessões foram exibidos 12 filmes. A equipe do projeto conversou com os professores da escola, preparando um guia pedagógico. Mas foi muito interessante ver o cinema dentro da escola. A atividade que nós vimos ontem foi inédita e muito provocante do ponto de vista de trazer reflexões. E o aluno está enxergando a sua realidade por um outro prisma, né? Pelo audiovisual, pelo olhar do outro. E isso nós podemos trazer para a sala de aula, levantando questões sobre como ele vê o seu próprio meio, como ele vê a arte, mostrando essa realidade. Eu achei um privilégio, porque nós precisamos saber também nossa história. Foi muito bom porque todos os filmes são de outras cidades, outros estados, mas nunca vi um filme aqui de Campo Grande. Se você pegar as crianças de hoje, tem muitas coisas que elas estão conhecendo através do cinema. Essa descoberta de uma Campo Grande produtora de filmes há 103 anos é extremamente importante para eles, né? Até para que eles possam se sentir, de repente, motivados a fazer parte dessa produção e vir a produzir. Devido à falta de informação para a pesquisa de nossa memória audiovisual, a professora Idara Duncan criou em Mato Grosso do Sul o MIS, Museu da Imagem e do Som, que hoje é coordenado por uma diretora de cinema e que também escreveu o livro Sala de Sonhos, baseado no cinema de Campo Grande. A primeira memória em Campo Grande é de 1910, quando Rafael Rico tinha um cinematógrafo que, na verdade, a gente chamava de imagens animadas, né? Que era a série de fragmentos de imagem, você não tinha ali uma história e tal.
E ele se hospeda no Hotel Democrata, que depois vira a Igreja Santo Antônio, ali na região central de Campo Grande. E ele coloca um lençol na parede e começa a fazer essa projeção de imagens animadas. Em Campo Grande teve uma época que teve 10 cinemas de rua, inclusive o Cine Alhambra tinha mais de quase 2.000 lugares. Pacapuco, Alhambra, Rialto, Santa Helena. São cinemas que, uma vez ou outra, até os próprios cinemas da antiga rodoviária, né, o Plaza, o Center, elas foram ali em algum momento assistir um filme porque era realmente um fenômeno, né? E essas salas de cinema, elas se fecham em Campo Grande como elas se fecham no mundo inteiro nos anos 70. Por quê? Porque a gente tem 50 a chegada da televisão e ela se populariza nos anos 70. Então, nos anos 70 que ela começa a entrar nas casas das pessoas e as pessoas começam a deixar de ir ao cinema, né? Porque daí você tem depois o videocassete, depois o DVD, enfim. E hoje é a internet que as pessoas vão de uma forma diferenciada no cinema, mas continua sendo um lugar mágico, né? Porque você tem que entrar e você se dedicou ali 1h30, 2 horas a estar naquele filme, né? Então, assim, eu ainda vejo o espaço do cinema como um espaço mágico, né? Então, assim, onde você, bom, agora eu vou me dedicar, vou desligar meu telefone e tal, vou me dedicar aqui a entrar nessa história, né? Então, assim, para mim continua ainda sendo esse espaço dos sonhos, como a professora falava. Está com a gente aqui o Eduardo Cabral, que mora aqui em Campo Grande, na região central, e tem um canal no YouTube. Eduardo, fala um pouquinho pra gente de como funciona o seu canal, que tipo de conteúdo você faz e por que você resolveu criar ele. Eu acho que o YouTube precisa de mais criadores com conteúdo relevante, de qualidade, da minha idade e também aqui de Campo Grande. Vamos ver então o trailer do filme Ela Veio Me Ver, desse Rafael, que tá na mostra do Arlindo Lima, inclusive. Delcides espera a chegada de Tatiane. Eles vão passar uma tarde juntos pela primeira vez. Gente, esse filme passou em vários festivais, tanto no Brasil quanto no exterior. Ele foi pra São Paulo, Buenos Aires, Chicago, Toronto, até em Nova York. O que vocês sentiram da primeira vez que vocês viram o filme? Eu senti muita agonia, porque os dois estavam apaixonados e aí eles não se beijavam e ficava naquela coisa, quem que vai beijar primeiro, então eu senti agonia no primeiro momento. Sim, dava muito essa sensação do primeiro encontro que a pessoa não sabe o que faz lá. Não consegue encarar a outra, né? Sim, olhar, nada, assim, você né? fica pensando o que ela tá pensando de você, não sabe o que fazer. A produção conversou com o diretor do filme, esse Rafael. Vamos ver? Vamos. O cinema é uma forma da gente se conhecer as outras pessoas, conhecer outros países, conhecer a nossa história. Então, para mim, o cinema é uma forma de, sem você sair do lugar, conhecer mais as outras pessoas. Então, para mim, quando eu vejo uma novela da Globo, que se passa lá em Copacabana ou em São Paulo, é legal, claro que é legal, muito bom. Mas assim, eu sinto uma falta muito grande de ver imagens da minha terra, né? Você vê histórias em Campo Grande, histórias em Aquidauana, no interior, no Pantanal. Porque a gente tem milhões de pessoas e cada pessoa tem uma história de vida muito, muito importante. Eu acredito muito nisso, no cinema, quanto expressão do que a gente sente. Então, o cinema, para mim, é muito importante. O cinema em casa, fazer cinema no Mato Grosso do Sul, isso me dá muita alegria. E eu acho que Campo Grande tem tanto potencial, é uma cidade que cresceu tanto, já tem tanta história. Fazer filme dá muito trabalho, muito, muito trabalho. A gente vê e parece que é tão fácil, né? Tá tudo tão bonito, tudo tão simples. Mas é um trabalho que demora, muitas vezes, assim, anos para fazer. Porque quando a gente vê uma imagem lá, 2 pessoas conversando, por exemplo, a gente não pensa que tem toda uma estrutura por trás, tem dezenas de pessoas que estão ali, tem fazendo som, fazendo a imagem, a roupa que as pessoas vestem, todo o trabalho que os atores têm que fazer de preparação. Então, assim, exige muito estudo, preparação, mas é muito recompensador. Eu acho que você poder fazer uma história da sua terra te traz muitas alegrias. Quando a gente vai fazer um filme, não é só chegar do nada, chamar os amigos, vamos lá, vamos gravar. Você pode até fazer isso, eu acho muito legal fazer isso quando a gente é criança, quando, né, você tem o celular, você quer fazer alguma história, um trabalho para a escola.
Mas quando a gente vai fazer isso de forma profissional, tem uma coisinha chamada roteiro, que é toda a história do que a gente vai gravar. E, bom, eu sempre, quando eu comecei a fazer roteiro, eu acho que meus primeiros trabalhos tinham muito a ver com o que eu achava, com meus sentimentos, com a minha forma de ver a vida. Então foram trabalhos que eu não precisei pesquisar muito, né? Não fui atrás de... Eu acho que era mais as minhas experiências de vida, os livros que eu li, né? As experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci. E é um tipo de cinema que me atrai muito. Eu acho que todo mundo tem, assim, acha que a sua própria vida é uma grande aventura. E é mesmo, assim. Eu acho que todo mundo, se for fazer um filme, tem 1 milhão de histórias que você pode contar. E eu acho que essa é uma fonte muito preciosa para quando a gente vai fazer um filme. Que é buscar dentro de você mesmo o que você acha que é importante. Campo Grande precisa muito de filme e eu tenho certeza que a gente vai ter muito filme daqui pra frente. Então, o Ela Veio Me Ver é um bom filme na opinião de vocês? Na minha é um bom filme porque eu acho que ele representa as emoções nas imagens. Porque não necessariamente eles se tocam, se beijam, mas você percebe o amor, a emoção ali. E também outra coisa que eu não pude deixar de notar no filme, cenas em Campo Grande, em todos os lugares que a gente conhece muito bem, ficaram, nossa, belíssimas no filme. Lindo. E a gente até esquece que a gente tem aquele pôr do sol que aparece no filme todos os dias. Verdade. Mas a gente nunca valoriza igual a gente vê, assim. Bom, gente, eu queria propor um desafio pra vocês. Vocês topam? Qual que é esse desafio? Bom, eu quero que vocês representem a cena final, lembra do pôr do sol? Eu quero que vocês refaçam essa cena do jeito de vocês. E aí, vocês topam? Pode ser. A gente aceita o desafio e vamos mostrar essa cena que o Eduardo escolheu no final desse episódio. Eu quero agradecer a sua participação nesse nosso bate-papo, Eduardo, e pedir para vocês se inscreverem no canal dele, youtube.com/Eduardo Cabral. Muito obrigado, eu que agradeço vocês terem me convidado. Valeu, Eduardo. Obrigado. Tem muito mais sobre o cinema de Campo Grande e Campo Grande no cinema. Inscreva-se no canal, dá um like, clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Esse foi o primeiro. Obrigado pela companhia e até mais. Até o próximo episódio. Tchau! No centro daquela lagoa canta o maracá e eu consigo ouvir. Permisso, hermanos, levanta a bandeira, que o índio já estava aqui. A longa vida, alongue essa curta-metragem. Saudade, vida, saudade do trem da cidade. A longa vida, alongue essa curta-metragem. Saudade, vida, saudade do trem da cidade. E nessa obra celeste em todo entardecer, coração agradece por poder viver. Registro o roteiro em primeiro no abraço. Cada vez que lembro da história refaço.